E vamos lá. Boa noite para todo mundo. Bem-vindos ao último mês de aula. Já estamos em junho, então todo o nosso jogo é decidido nesse mês, né? Só lembrando, né, como é que está o planejamento desse mês, né? Então, hoje, semana que vem, a aplicação da revisão, né? No dia 15 de junho, a nossa avaliação P2, né? E a nossa avaliação PS pula lá para o dia 29. Né? Planejamento do mês, encontros que a gente vai ter, né? São esses aí, nesses dias. Lembrando também que a gente tem, hoje a gente vai corrigir, né, as listas de exercício, as listas 5, 6, 7 e 8, né, vou tentar fazer aí pelo menos umas 5 questõezinhas de cada uma delas, e para a aula que vem, né, vocês devem ter visto lá no Google Classroom, né, eu postei os PDFs das provas do semestre passado, né, então é um exercício extra aí para vocês fazerem, que é responder essas questões. E esses exercícios, né, obviamente servem aí como preparação para a nossa avaliação do dia 15. Para começar, né, vamos começar com o exercício aí da sessão 5, né? Só alguém ia falando aí, eu ouvi um barulhinho, não sei se alguém ia falar, ou era, enfim. Nessa sessão 5, só para a gente lembrar, é aquela sessão que fala sobre negócio eletrônico e comércio eletrônico. Nessa sessão, né, a gente começa justamente diferindo, né, esses dois conceitos. Né? De forma resumida, quando a gente fala de negócio eletrônico, são todas as transações que tu pode fazer, né, no mundo digital, usando computação. E dentre todas essas ações que eu possa fazer, né, tem o comércio. Então, eu tenho o negócio eletrônico, conceito mais amplo, né? E dentre todos os negócios que eu posso fazer de maneira eletrônica, um deles é o comércio, né? Então, o comércio eletrônico está contido, né, nesse grupo aí de negócio eletrônico. Mas vamos lá. Eu separei para a gente dar uma olhadinha agora nessa primeira questão. Vamos começar com a segunda questão, porque nessa sessão, né, obviamente, a gente conseguir fazer essas ações que eu estou falando, né, seja um negócio eletrônico, um e-business, ou seja um comércio eletrônico, né, o e-commerce, isso hoje é possível porque a internet evoluiu. E dentre essas evoluções, né, que a gente teve da internet, né, o que é que a gente pode fazer? Justamente quando a gente estudou nessa sessão, né, a gente viu que a gente pode estar quebrando a web, né, em 3 gerações aí, né, em 3 fases, né? Seriam lá a web 1.0, a web 2.0 e a web 3.0.
E uma das questões, que era até uma questão aberta aí, né? Primeiro, né, ele manda pesquisar, né, justamente sobre essa evolução que a gente teve e buscar dar algumas, alguns exemplos, algumas características aí de cada fase. Então, vamos lá. Quando a gente está falando da Web 1.0, para que é o início da internet. Ou seja, é uma coisa bem diferente do momento atual que a gente está. Então, quando a gente está falando do uso da Web 1.0, a gente vai ver que ela é um pouco rudimentar, né? Um pouco básica, vamos dizer assim. Visto que a gente não tinha muita interação, visto que o foco dela, né, nesse princípio, era basicamente tu conseguir uma conexão, né? Conseguir compartilhar conteúdos, né? O foco inicial dela é justamente tu ter esse conteúdo. Então, na primeira geração, na Web 1.0, o que é comum a gente dizer, né, que era uma coisa unidirecional, ou seja, poucas pessoas eram donas de uma página web, e todas as outras acabavam consumindo, né, o conteúdo dessa página web. Então era coisa muito unidirecional, né? Tinha justamente esse trabalho. Então, na Web 2.0, né, repara que a gente já vai ter uma mudança um pouquinho, né? A gente não vai mais focar na conexão e em compartilhar o conteúdo. É o foco muito aí da Web 1.0, né? Então, vou dar um exemplo aí, né, de Web 1.0, né? Aqueles sites de notícias estáticos lá que tu tinha, né, que eram atualizados, sei lá, meio estilo blog, sabe? Que não tem meio que uma frequência de atualização, né? Depende muito ali do quanto que o dono do blog está se dedicando para ficar postando conteúdo. Então, um grande exemplo de Web 1.0. A gente vai falar de Web 2.0, né? Então a gente agora vai focar em conectar pessoas. Porque conectar o conteúdo, né? Conectar a transmissão, né, de dados, a gente focou na Web 1.0. Na Web 2.0 a gente vai focar em conectar pessoas, né? Então, vão começar a surgir páginas, né, que permitem interações com outros usuários, né, com outras pessoas, né? Seja ali um fórum, um bate-papo, uma rede social. Esses acabam sendo os grandes exemplos que a gente tem na Web 2.0. E na Web 3.0, né, que alguns autores chamam de web semântica, a gente está focando agora justamente na experiência do usuário em navegar na internet. Então, não é à toa, né, nessa Web 3.0, tu tem muita utilização ali de uma automação, né, de coleta de características, observa teu histórico, observa o teu comportamento, para justamente te oferecer um ambiente que seja mais voltado para as tuas necessidades. Então, é meio que uma, entre aspas, gigantes aí, né, uma personalização do ambiente que tu está navegando na web. Né? Então, tudo isso a gente consegue evoluindo essa web, chegando até os dias atuais. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Boa noite, professor. Boa noite, Arnaldo. Tudo bom? Desculpa a demora, tudo ótimo. Tranquilo, meu filho. Alguma dúvida? Eu acho que isso é um não.
Professor, me escuta agora. Agora, Ramos, diga aí. Tive que mudar de celular. Eu não Eita, tenho headset, não. Eu uso o celular para emular o microfone. E o outro só está funcionando o microfone dele quando o Viva Voz está ativo. tô ligado. Mas Professor, segue aí com a aula. Beleza, beleza. Alguém ia falando também, além de Ramos. eu, professor, foi Ednaldo. Diga aí, Aí, só Ednaldo. para, desculpa de atrasado, mas no caso o senhor parou em que sessão, professor, tá corrigindo exercício de que questão? De Isso que aqui, sessão? sessão 5. É o primeiro. Foi da onde a gente parou, não foi? A gente viu até a 4, não foi? Exato. Aí, a primeira questão, na verdade, que eu estou corrigindo hoje é essa segunda. Pronto. Tô indo para a segunda questão que eu vou corrigir, que é a terceira. Ok, você tá... Nessa terceira questão, ele vai abordar, né, já que nessa sessão a gente fala lá de e-commerce e business, e a gente viu que o e-commerce, a gente pode estar categorizando ele com base no tipo de interação que tu está tendo ali, né? É tanto que ele dá alguns exemplos aqui. Ó. Existem vários tipos de transações de comércio eletrônico que envolvem diversos tipos de organizações. Exemplos: G2C, C2C, B2B, C2E. Eu ia falar C2F. Porra, fala C2F logo, né? Ah, todas essas siglas, né? Elas, como eu disse, acabam representando ali a interação que tu tem entre um lado e outro. Né? Quando a gente, por exemplo, está falando ali de um sítio, sim, né? O que é que a gente tá falando? A gente está falando de interação de consumidor para, né, to consumer to consumer. Esse exemplo, né, está significando o quê, né? A relação que a gente está tendo, né, de quem compra e vende, né, nas duas pontas são exemplos de pessoas comuns, consumidores normais, que eu até digo que são pessoas físicas, normal. Professor, Oi, e o G? No caso, o da questão. Uhum. Eu vou chegar lá. Ok, desculpa. Então, quando a gente está falando de consumidor para consumidor, né? Por exemplo, como é uma relação lá do Mercado Livre, por exemplo, tu tá tendo uma interação, né, entre duas pessoas que não são uma loja ou não são uma empresa, e isso acaba sendo uma relação nova que a gente tem, né? Tem meio que um comércio informal ali entre duas pessoas. Então, é isso que a gente acaba representando. Explicando o que a Adinaldo perguntou, né? Esse que tem o G. Quando a gente tem um G, a gente está representando o governo. Então, Entendi. do Professor, governo... Oi. pode encarar como bizu exatamente isso que o senhor está dizendo, de tipo o significado das próprias letras levar como significado para o real sentido dela? Não sei se eu consegui explicar direito, mas, por exemplo, o G, aí o senhor já passou o bizu, que é tipo governo. Isso. O C, consumidor, aí vai vir o B, vai vir o F. A pessoa pode encarar isso dessa forma? Pode, só que nesses últimos aí, né? Não vai ser tão ao pé da letra. Porque, por exemplo, o B é de business, né, de negócio.
Então, tu encara aí uma pessoa jurídica, no caso, né? Uma empresa Ah, mesmo, entendi. CNPJ, né? Quando eu estou falando aqui do ser de consumidor, né? Consumidor normal. Um O cara público, né? pessoa física. Pessoa física. Entendi, professor. Que aí isso adapta para cá, né? Nessa sigla aqui, G2C, esse C, na verdade, não é de consumidor, né? Mas é de cidadão, no caso. Né? Então, é uma relação lá Certo. de governo para cidadão. Que, no fim das contas, é um cliente, um consumidor. Não é uma pessoa física normal. É tanto que tu consegue ter as variações aqui, né? Por exemplo, de governo para negócio, né? G2B. Tem essa variação também. Da mesma forma que a gente tem aqui, a gente tem um C2C, a gente tem um B2B, ou seja, uma relação de empresa para empresa. E esse F aqui, que aí é uma variação que alguns autores colocam, né? Que é até uma sigla meio aportuguesada. O F seria de fornecedor. Só que, tipo, tu pode encaixar o fornecedor como uma empresa também, né? Então, tem alguns autores que quebram isso, mas, enfim, é o mesmo princípio, né? É uma pessoa que nem é o governo e nem é uma empresa, é um fornecedor. Então, para mim, se aproxima muito mais de ser uma empresa, né? O fornecedor. Se não for uma empresa, é um cliente. Então, é um consumidor igual a tu. Então, C2C. Então, tem alguns autores que resolvem criar mais uma sigla, colocando mais uma letra, que é o F, mas é fornecedor. Então, não estranhe que vai ser a mesma lógica, né? E ele pede, né, justamente nessa questão, né, considerando esses tipos aí, eu vou ter um microfone aberto aí, eu estou só silenciando para não ficar barulho aqui, viu, gente? Quando quiserem falar, só abrir. Vamos observar no caso, né? Ele pede aí pegar a sigla e dar um exemplo aí para a gente ver. Logo de cara, a gente acha a resposta na letra A, né? No G2C, né? Ou seja, aquela relação que a gente falou, né? Governo e cidadão, quando o governo oferece um sistema de ajuste anual de imposto de renda para os cidadãos declararem rendimentos e despesas e calcular impostos a pagar ou restituir. Aí ele está justamente dizendo que isso é um exemplo de uma operação governo-cidadão. Imposto de renda, né? Para quem declara imposto de renda, lembra aí, né? Todo ano, por sinal, esse mês, né? Quem ainda não fez, é o prazo, então corra para fazer. A gente faz justamente isso, usa lá uma ferramenta online, né? Para tu lançar lá teus dados referentes ao recolhimento do imposto de renda. Então, é um grande exemplo disso daí. Nos outros, vamos dar uma olhadinha porque não ficou correto, né? Por exemplo, aqui. If to see, quando fornecedores oferecem serviço a seus clientes por meio de plataformas. Isso acaba ficando estranho por dois motivos aí, né? Porque, primeiro que a gente está falando aí de um comércio, né, eletrônico, né, ou seja, uma troca de valores, né, o que a gente espera no comércio. E ele começa nessa letra B falando que é uma prestação de serviço. Se é uma prestação de serviço, ele meio que tenta fazer uma referência ali muito sucinta ao e-business, por exemplo. Né? Então, meio que tu já acha um pouco estranha essa mistura aí de e-commerce e e-business, mas beleza. E ele fala aí, né, que é uma prestação aí do fornecedor com seus clientes por meio de
plataformas. Tá. O que é que ele está querendo dizer com isso? Porque, tipo, tu oferecer algum serviço em uma plataforma não quer dizer exclusivamente que tu esteja nessa relação aí fornecedor-cliente, né? Porque, por exemplo, talvez o maior exemplo que a gente tenha de uso de plataforma fosse a Netflix, né? Que fornece, né? Tu tem acesso ao catálogo dela via a plataforma digital. Para tu ter acesso a essa plataforma digital, tu tem que comprar o acesso a essa plataforma, né? Pagando lá mensalmente, né? No teu plano. Ok. Mas repara o seguinte, quando a gente está falando dessa relação, que eu estou usando a plataforma da Netflix, não é uma relação fornecedor-cliente, é uma relação empresa-consumidor, né? B2C. Beleza. Outro exemplo, sem ser esse exemplo aí de empresa consumidora. Vamos pensar o contrário, então, né? Consumidor, empresa. Né? Que é aquele exemplo que a gente viu, né? Quando o consumidor fornece informações na plataforma sobre o produto que ele comprou. Né? Que meio que vira um feedback, né, para a organização. E isso, geralmente, ele faz pela própria plataforma que ele comprou o produto. Então, repara que não é porque eu estou usando uma plataforma e eu estou fazendo um serviço que vai me diferir de eu ser esse cara. Não. Analisa, por exemplo, como que a gente viu nessa questão anterior. Essa coisa de fornecer, né, o imposto de renda na plataforma, tal. Isso, obviamente, é uma coisa que é exclusiva dessa relação. Por que é exclusiva, né? Nenhuma outra relação, sem ser a que envolve governo e o consumidor, o cidadão, vai encaixar nisso aí. Então, tu tem essa relação. Respondendo a pergunta de Felipe Tomás, que ele mandou no chat, e perguntou qual vai ser o assunto da P2. Tudo, resumidamente. Por isso que a aula passada a gente revisou os 4 primeiros exercícios, né? Sessão 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou corrigir mais algumas questões, né? As outras 4 questões, sessões 5, 6, 7 e 8. Então, tem um bocado de assunto. Vamos lá, vamos seguir então. Letra C. Situation. Mesma relação, só invertendo aí a ordem, né? Como consumidores utilizam plataformas para buscar fornecedores para determinados serviços. Uma meio que completa a outra, né? Não é porque eu estou buscando um fornecedor, uma plataforma, que isso é uma relação consumidor-fornecedor. Eu teria que estar contando aí na alternativa, né, alguma ação que fosse inerente, né, a essa relação. Tipo, por exemplo, já que ele está dando um exemplo de uma plataforma aí, né, faz de conta que é uma plataforma que justamente está conectando, né, meio estilo que a gente viu com os sistemas SCM, né, Supply Chain Management, né, que ele facilita teu contato com o fornecedor. Então, imagina uma plataforma aí que tu tem acesso a vários fornecedores, tu coloca a tua demanda e os fornecedores entram em contato contigo para negociar a compra lá do que tu está querendo. E isso aí seria, né, uma relação que é exclusiva cliente-fornecedor. Então,
seria um exemplo bem melhor para ilustrar esse tipo de relação, né? Então, para que o que mata essas assertivas, elas não estarem falando nada, ela está dando um tiro no escuro, está falando algo bem amplo em que tu não consegue definir direito. Vamos lá. C2C. Quando empresas oferecem leilões virtuais para vender produtos a pessoas fora do país. Essa daí eu acho que é a mais errada de todas que a gente viu até o momento, né? Porque ele está falando aqui de uma relação consumidor-consumidor e ele fala de empresa oferecendo leilão. Tipo, a gente não viu nada que diferencie, né, da pessoa estar no mesmo país ou não estar no mesmo país. Afinal, e-commerce globalizado, né? Então não faz muito sentido isso aí. No B2B, a relação de empresa com empresa, né, ele fala que quando uma empresa vende produtos através do e-commerce. Então, quando a empresa está vendendo produtos através do e-commerce, ela está vendendo para um consumidor, não para outra empresa. Então, o certo aqui seria B2C. Né? Faz só essa confusão aí. Então, essa terceira questão, letra A. Da terceira questão, eu queria pular para a sexta questão. Mudar um pouquinho, né? Porque essas outras aqui no meio, elas continuam falando justamente dessas siglas que a gente acabou de falar. Né? Que na sexta, pelo menos, a gente vai ter um diferente. Ele coloca lá, né? A Staples está no topo dos gigantes de materiais de escritório em termos de vendas pela internet. Os consumidores podem acessar seu catálogo online e, nos Estados Unidos, podem receber suas compras em até 24 horas. Olha só. Muitas vezes, no mesmo dia útil. Sua forte estratégia em logística e atendimento ao usuário via e-commerce é um caso de sucesso recorrente. Aí ele pergunta, né? São fatores de sucesso para o e-commerce. Logo na letra A, ele já dá esses fatores, né? Velocidade no site que demora a carregar, ou que demora para tu fazer uma compra, não é legal. Fala do layout ali, né? Ou seja, tem visualmente ser agradável, né? Recomendação personalizada de produtos. A gente falou um pouquinho mais cedo, né, da web semântica, né? Buscar isso. E, obviamente, isso é um site seguro, né? Ninguém vai querer colocar as informações do cartão de crédito num site que não esteja com a criptografia em dia. Né? Então, beleza. Essa alternativa A estariam aí os fatores de sucesso do e-commerce. Mas, vamos lá. Letra B. Divulgação nas mídias tradicionais, como jornal e TV. Aí eu já acho uma mistureba. Para tu ter sucesso num site, tu tem que fazer um comercial dele na televisão e no jornal. Aí teu site vai fazer sucesso. Ok, vamos lá. Aí coloca lá. Para que o seu usuário saiba das novidades. Pô, velho, se tu tá trabalhando com um site e quer passar novidade pro cara, usa, sei lá, e-mail marketing, usa o RSS, né? Que é aquele que a gente viu também, né? De ter aquele esquema de notificações, né? Toda vez que tiver uma novidade, o usuário recebe a notificação. Faz propaganda com banner, nos próprios buscadores. Então, tem muitas outras estratégias bem melhores do que tu mandar fazer um comercial no jornal ou na TV para divulgar teu site. Então, tu tem coisa melhor para fazer. Letra C. Menor preço e condições de pagamentos exclusivos. Tá. Isso é um case de sucesso do mercado, não é um case de sucesso do e-commerce. Né?
No e-commerce, na verdade, tem isso até de maneira mais exacerbada, né, no mercado, né? Porque tu lembra aquelas 5 forças de Potter que a gente viu lá na seção 1, né? No e-commerce, na verdade, tu tem novos concorrentes ali, né? Novos entrantes também, né? Então, a coisa é bem mais acirrada. Então, preço e condição de pagamento, é lógico que vai ser uma coisa obrigatória no teu site para ele ter sucesso. Não apenas teu site, né? Mas todo o comércio, assim, né? O comércio tradicional também depende disso. Ele coloca lá, né? O fato de não utilizar o e-mail e proibir comunidades de usuário. Como assim? Tu vai proibir o cara de falar do teu produto? Criando uma comunidade, seja num fórum, seja num grupo de discussão. Tu vai proibir isso? Na época que a gente vive no YouTube, em que tu lança um produto, então tu manda para um youtuber que é da área para ele fazer o unboxing. Professor, a Nintendo tenta fazer isso, hein? Sério? A mãe Nintendo também é chata pra caramba, né? Sério. Não só. Você falou aí de YouTube, ela não só não gosta que os caras façam review dos jogos dela, como se você não for parte de uma elitezinha que ela contrata, ela dá strike no vídeo e mesmo. Ela não seguiu muito com a globalização. Aí isso, eu vou fazer só uma pergunta provocativa, né? Quem é o melhor console? O maior, na verdade. Tu deve estar pensando, né? O PlayStation ou o Xbox? Eu tenho outras críticas a fazer da Nintendo também, mas eu não quero fazer para não ser fanboy. Mas é estranho, né? É estranho, né? Ela tá seguindo nesse caminho aí. E é até meio... como é que eu poderia dizer? Meio inconstante, né? Porque, tipo, ela libera as pessoas que ela quer que falem, né? Então é um negócio meio estranho aí. Fala que ainda nessa alternativa para completar, já que a gente tá falando de coisa estranha, né? Ele fala de spam, fala... Enfim, um negócio nada a ver nessa alternativa. Então, não. E no que ele coloca pós-venda presencial. Aí eu faço uma provocação aqui. E se o produto que ela te vendeu não é um produto físico, como é que vai ser esse pós-venda? Por exemplo, a Netflix não te vende nada físico. Como é que tu iria aplicar um pós-venda presencial? Que é o que ele está falando. Então, dessas 5 assertivas aí, letra A, na cabeça, é a resposta. Agora eu vou dar um pulo bem grandão, vou lá para a 14ª, que a gente deve estar falando de outras siglas, né? Para a gente mudar um pouquinho. Que ele está pedindo, para resumir a questão, né? Ele está pedindo aí as negociações, né? Que envolvam empresa e pessoa física, entidade pública e cidadão, e eu acho que eu pulei algum, peraí. E aqui, enfim. E entre empresas, beleza. Esses 3. Então, entre empresa e pessoa física, entre entidades públicas e cidadãos e de empresa para empresa, né? Entre empresas. Como que tu poderia classificar? Vamos começar aqui no primeiro, né? Ele fala entre empresas e pessoas físicas. Então, entre empresas e pessoas físicas, tu vai ter que procurar, né? Um B de business, né? Representando as empresas, e o C de consumidor, né? Pessoa física.
Então, tu olha, né? Ó, letra A tem um B e tem um C, beleza. Aqui não tem o C, então descarta a letra B. Aqui não tem nem o B nem o C, então descarta. Aqui está faltando o B da empresa, então descarta também. E fica a letra E. Então, beleza. Estou vendo até nas alternativas aqui, ele está até inventando letra aqui, né? De P. O E a gente viu que tem, né? Que o E é o de employer, né? De empregado, né? Que a gente viu que algumas empresas, quando montam lá um sistema interno de comercialização do produto, algo do tipo, né? Então, tu pode ter as relações ali dos empregados, né? Dos trabalhadores. Então, existe. Mas, só olhando a primeira, a gente já descartou 3 alternativas, ficando entre A e E. Aí, na segunda parte, ele pede, né? Entidade pública e cidadão. Entidade pública e governo. Então, ele vai procurar o governo e o cidadão C também. Então, letra A tem isso. Olhando as outras, ó, aqui está faltando o governo, aqui está certo, ó, governo e cidadão. Aqui nem tem o governo, nem tem o cidadão. E aqui ele colocou um P. O que seria o P? Enfim. No fim, ele faz a relação entre empresas, então é de B2B, né? Empresa para empresa. E a única que tem, no fim, a relação de empresa para empresa é a letra A. Então, se tu tivesse olhado só aqui no fim, essa relação aqui entre empresas, tu já matava direto a letra A. Então, 14º aí é a letra A. Temos a última que eu quero corrigir dessa lista é esse 16º. Ele tem esse textinho antes, que aí eu vou dar uma lida nele com vocês, para a gente responder essa questão. Ele coloca lá, né? O consórcio que comprou o time do Giants em 93 precisava encontrar maneiras de atrair o máximo possível de torcedores para o seu novo estádio. Descobriu que os torcedores não compravam os ingressos com antecedência porque tinham a síndrome do ingresso na gaveta. Ou seja, comprar para ir ver o jogo e não ver o jogo. Muitas vezes não podiam ir ao jogo, eles perdiam o direito, pois não podiam revender ou devolver os ingressos. Pensando nisso, o consórcio criou o site Double Play, no qual o torcedor pode revender o ingresso para o próprio clube. E o site já disponibilizava aquele ingresso eletronicamente para ser vendido para outras pessoas nos quiosques do estádio. Com o resultado dessas políticas, o Giants agora tem mais jogos com ingressos esgotados. Consegue vender com mais antecedência e ainda deixou os seus torcedores mais felizes. Aí está a fonte, né, de onde ele tirou essa matéria. Ele coloca, esse é um caso típico de uso de comércio eletrônico utilizado para maximizar os canais de venda tradicionais. Assim sendo, é correto afirmar que, letra A, o alinhamento do planejamento estratégico da empresa não influenciou no planejamento da TI. Lógico que influenciou, né? A gente viu que eles identificaram que estavam vendendo pouco ingresso e identificou o motivo, dizendo que era a galera que não comprava antes, com medo de perder, né? Comprar um ingresso e não ir para o jogo. E quem, às vezes, poderia ir para o jogo, né? Não tinha tempo de comprar o ingresso antes, então não ia para o jogo porque não tinha conseguido comprar antes. Então, lógico que o planejamento estratégico influenciou aí a decisão de desenvolver esse site, né? Então, beleza. Ele coloca aí, né? Essa é uma operação tradicional de B2C. Mas presta atenção no enunciado que ele fala lá que nessa plataforma o torcedor está vendendo o ingresso para o clube, né? Está devolvendo o ingresso para o clube. Então, não seria uma relação de empresa do consumidor, né? Do torcedor. Mas o contrário aí.
Seria do torcedor para o clube, né? Ou seja, um C2B, né? Pessoa física para a organização. Então, é falso porque ele está invertido isso aí. Letra C, a construção de um site próprio, específico para a realidade da empresa, foi determinante para obter uma vantagem competitiva. Sim, foi um negócio novo que surgiu daí, né? Essa ideia de comprar de volta os ingressos do torcedor, né? O torcedor vai lá e bota para vender para a empresa, né? Então, foi uma decisão bem acertada que eles estavam desenvolvendo. Letra D. O investimento na aquisição de um SCM foi determinante para que a operação pudesse ter. Peraí, SCM é cadeia de suprimentos. O que é que tem a ver aí com esse ingresso, hein? Nada a ver, hein? E aí coloca aí, provavelmente o Giants contratou um ERP. A gente viu que o ERP tem uma função de gerenciamento, né? De conectar toda a organização para ter uma visão global daquilo ali, né? E esse site aí é um site bem transacional, né? Processa a transação de compra do ingresso, né? Então, não tem a ver, não. Então, 16º aí, letra C. E eu pergunto se vocês têm dúvida e querem que eu responda mais alguma questão aí da seção 5. Se não tiverem, a gente vai e começa a corrigir da seção 6. Ninguém falou nada, então vamos para a seção 6. Eu selecionei algumas aqui da seção 6 para a gente debater, para a gente corrigir. Eu queria começar por essa segunda aí. Discuta as vantagens da opção de aluguel sobre a opção de compra. Vamos lá. Nessa seção 6, só para relembrar, a gente está falando daquele processo de adquirir tecnologias, né? Então, nesse processo de aquisição de tecnologias, a gente falava dos caminhos que a gente poderia ter, né? Então, por exemplo, eu poderia, por exemplo, né, ter a decisão de desenvolver minha própria ferramenta, de construir ela. Qual a grande vantagem que a gente tem em optar por construir? Está construindo uma ferramenta que é totalmente, entre aspas, personalizada, né? Ou seja, feita para mim, feita para o meu problema. Eu gosto até de fazer analogia, né? Tipo, com roupa, né? Roupa eu tenho também essas 3 opções, né? Comprar, alugar e fazer. Se eu faço uma roupa, então a roupa vai ficar perfeita em mim. Ela foi feita no meu molde, não foi feita no meu tamanho. Em compensação, esse processo aí é mais demorado. Se eu resolvo alugar, imagina esse cenário aí, né? Eu sempre vou estar com uma roupa nova. Então, sempre vou estar mudando essa roupa, melhorando ela. Por isso que muita gente aluga roupa para ir para casamento, por exemplo, né? Então, cada casamento que tu vai com uma roupa diferente. Se tu tivesse comprado, então tu ia ter que repetir a mesma roupa todas as festas. Tu aluga, tu tem a possibilidade de ir mudando. Trazendo esse negócio de aluguel para o software, obviamente eu não vou estar mudando de software toda vez, né? Mas o que é que o processo de aluguel me dá como retorno? A possibilidade de eu ter, né, a manutenção, né, ter o auxílio, né, de manter aquele meu sistema sempre atualizado, atualizações de segurança e tal. Como eu estou mensalmente pagando por aquele software, né, eu sempre estou tendo algum retorno, né, do funcionamento dele.
E essa é a grande vantagem que eu posso destacar como resposta dessa questão, né? Eu sempre estou tendo suporte dessa ferramenta, né? Enquanto eu estiver pagando o aluguel dela, então estou tendo suporte. Consequentemente, eu estou tendo uma ferramenta atualizada, né? Tratando ali os relatórios de erro dela, né? Então, tem essas vantagens. Professor. Quando tu compra, por exemplo, quando tu compra uma ferramenta, dependendo ali do contrato, né, que tu teve, né, na aquisição dessa ferramenta, talvez tu não tenha esse suporte. Alguém ia falando aí, Professor, né? Oi. Edinaldo, professor. Então, Diga no aí, caso, Alex. particularmente, o que o senhor está dizendo é que alugar é melhor dos três? Como eu tô Depende, falando, né? Depende de cada necessidade. Isso aí eu isso. entendi, mas, tipo, a que oferece mais vantagem das três seria alugar, então? Por eu ter esse Nessa, suporte? nessa ótica, né, que eu estou falando, Sim. acaba sendo a questão do suporte, ela pesa mais para o aluguel. Mas em compensação, se tu for olhar ali os pontos negativos, por exemplo, né, que tu poderia ter de alugar Alugando. ou de comprar. De alugar, por exemplo, já fica claro que vai ser o lado financeiro, né? Se tu for olhar ali num período de médio e longo prazo, tu vai Vai estar tá... investindo, né, mais dinheiro naquilo ali. Então, e a desvantagem de comprar é a vantagem de alugar, né? Eles se completam nisso daí. A desvantagem de um é a qualidade do outro. Então, tem isso aí. Repara que eu estou construindo essa linha de raciocínio, né? Mas, tipo, tu tem várias interpretações ou destaques que tu pode estar fazendo aí, né? Comparando aluguel com compra, né? Essa resposta que eu estou dando aqui é apenas uma das que você pode estar trabalhando. Então, deixa eu ver aqui qual foi a próxima questão que eu selecionei. Eu selecionei a questão 6. Que ele coloca aí, tendo em vista a importância do desenvolvimento de executivos, usuários em decisões ligadas à TI, quais são os empecilhos à participação deles? O que poderia fazer para ampliar seu envolvimento nesse processo? Isso vai bater naquela tecla que a gente viu, né? Por que é importante a gente ter a participação de todos os setores nesses processos de tomada de decisão de TI? Mesmo que a pessoa não seja uma especialista em TI. É justamente para que você tome uma decisão, né, com a cara da organização. Aí, por exemplo, um dos empecilhos que a gente pode estar destacando aí, né, é justamente, né, o desconhecimento. Que aí ele pode ser aplicado para dois lados, né? Pode ser o desconhecimento do lado técnico, o que faz com que você tenha de ter a participação de gente técnica, e o desconhecimento do grau de habilidade que teus funcionários têm sobre tecnologia. Eu não sei se eles dominam tecnologia como eu domino mais ou menos. Não sou um expert de tecnologia, mas eu sei fazer algumas coisas no computador. Então, tu precisa também de um representante do teu funcionário comum, que vai lidar com aquela tecnologia diariamente. Então, repara que eu falei dos extremos aí. Então, esses empecilhos, né, esse desconhecimento, por exemplo, que eu falei, vem dos dois lados. Então, trabalhar, né, para incentivar essa participação acaba justamente ampliando, né, esse envolvimento no processo. Então, criar uma equipe aí bem heterogênea, né, para participar desse processo de criação é uma das melhores saídas. Então, Professor, Oi, é, Dilandes.
Esse terceiro quesito aí, eu sei que você pulou ele. Terceiro. ASP, essa sigla aí, eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho sobre a ASP. Eu já falei. Gente, eu tirei essa dúvida aí, não foi numa aula, porque acho que eu tô vivendo um déjà vu aqui agora, mas vamos lá. Eu tinha perguntado em outra aula também que eu não tinha entendido, não. Quer dizer, eu não tinha associado, né? Pronto. Porque pra mim tinha. Pra mim eu tava num déjà vu aqui agora. Mas vamos lá de novo. Quer falar, John? Eu posso falar. Pode ficar à vontade, mestre. Esse ASP, né? Ele está falando, sem falar muita coisa técnica antes, justamente dos ambientes de. Peraí, deixa eu ver como falar. Lembrando que a gente tem, né, os três caminhos que a gente pode seguir no desenvolvimento do software, né? Compra, aluguel ou desenvolvimento. Esses ASPs, né, são justamente esses processos de desenvolver, né, a ferramenta, né? Aliás, comprar essa ferramenta já desenvolvida por algum terceiro. Eu não estou lembrando muito bem o que é a sigla ASP, mas deixa eu pesquisar aqui, vai. Acho que é Application Service Provider. Pronto. Application Service Provider. Isso. Eu não estava lembrando do P, né? O servidor. Em resumo, né, esse Application Service Provider, né, é justamente o teu fornecedor da tecnologia, né? Como que ela está sendo transmitida para tu, né? Então, repara que isso fala muito de alguma tecnologia que esteja web, né? Que esteja disponível não apenas de maneira offline também, né? Mas uma tecnologia que seja mais evoluída, que tu consiga ter uma comunicação melhorada com ela. E nessa questão 3 aí, né, ele fala desses prós e contras. Então, tu pode ir por dois caminhos aí para explorar esses prós e contras aí, né? Tu pode justamente estar falando dessa tecnologia que ela funciona online e que ela pode, por exemplo, de vantagens, né? Justamente tu tem uma sincronização, né, com todas as máquinas que estão fazendo parte dessa rede daquele dado. Os contras é tudo depender daquela rede. Então, tu poderia ir por esse caminho. Ou, se você quiser abstrair isso mais, né, como ele fala aí de um servidor, né, de uma coisa terceirizada, né, quais são os prós e contras? Né? Tu depender de alguém e pró e contra, tu está dependendo de uma terceirizada, de alguém de fora. Né? Então, tu poderia, dependendo aí do nível de abstração que tu queira responder essa questão, tu pode estar aplicando essa mesma lógica. No fim das contas, é até parecida, né? Mas tudo bem. Beleza, é porque eu demorei um pouco para entregar, não sei se você lembra que eu demorei para fazer esse exercício. Aí eu fui fazer, eu fiquei voando nessa questão e como eu não achei nos slides para procurar por aula para ver se você tinha essa dúvida, ficou meio difícil. Mas Não, valeu tranquilo. a explicação. Valeu, obrigado. Tranquilo. Se tiverem dúvida, é só falar. John, obrigado aí por ter soprado a sigla, visto que eu não ia lembrar, não. Por nada, é isso. Vai ganhar um ponto na PS. Na PS não, hein? Na P2 eu não quero nem ver a cor da PS. Vamos lá. A próxima que eu queria corrigir é a nona. Que ele fala aí, ó, a TI possui diversos recursos que auxiliam a organização, a resolver problemas na gestão da cadeia de suprimentos. Indica a opção que relaciona as dificuldades empresariais com recursos tecnológicos que podem ser usados para combatê-las.
Então, ele quer que eu indique aí o problema e a solução. Então, vamos lá. Letra A. Lentidão no processo de negócio. Para que ele não está... Ele está falando de maneira bem geral aí. Sei lá, um negócio, algum processo lá. Um processo de venda lento. Tá. Isso aí pode ser aplicado a um negócio, né? Tá. A solução que ele deu, VPN. Aí a gente já falou do VPN na aula passada, mas vamos lembrar, né? VPN é quando tu faz um canal de comunicação criptografado utilizando a internet, né, a rede pública. Então, na rede pública, eu crio um canal privado para eu conectar dois pontos. Seja eu com minha empresa, um ponto, outro ponto. Então, isso é o VPN. Eu estou criando um canal privado, vai estar melhorando o meu processo? Não é bem assim. Letra B. Seleção e coordenação de fornecedores. Seleção e coordenação de fornecedores. E aí ele coloca aí, sistema de apoio à decisão. Ué, eu não tenho que escolher alguém dentro dos meus fornecedores ou coordenar as ações que eu quero com eles? Se eu tenho um sistema de apoio à decisão, faz sentido, né? Então, letra B seria a minha resposta aí. Vamos ver o resto. Letra C. Letra C eu estou com um problema na logística. Problema na logística, então vamos pensar, né? Quais sistemas eu poderia estar aplicando aí? Um MRP, um ARP, um SCM, por que não? E ele coloca aí um sistema de processamento de tempo real. Não. Letra D, eu estou com problema com o cliente. Cliente é CRM, né? Consumer Relationship Management. Aí ele coloca que a minha solução é com o marketing. Não. Se tivesse falado aí no sistema CRM, estaria certo. Letra E. Estou com problema com o fornecedor. Fornecedor, SCM, MRP. Aí ele fala do sistema de gerenciamento de banco de dados. Não tem muito a ver isso não, gente. O papel do SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, é gerenciar um banco de dados. É o papel dele. Tanto que a gente viu isso, né? O banco de dados é justamente aquela estrutura que a gente tem, né? Os dados em si, né? A relação, campos, colunas, chaves primárias, secundárias e por aí vai. O programinha que gerencia isso é esse programa que está destacado aí, o SGBD. Então, nona questão aí, letra B. Fazer a 10ª aqui, né? Já que a gente começou, né, a ver ela por aqui. A equipe de TI da Denton Express está sendo reformulada. Pois os dois últimos projetos, estou misturando tudo aqui, pois os dois últimos projetos de desenvolvimento de software fracassaram. Eita ferro. Sendo entregues com um atraso de mais de um ano. Vixe, Maria. E a gente reclamando dos atrasos da Copa. E sem cumprir todos os requisitos desejados pelo usuário. Obra da Copa. Assim, o novo gerente de desenvolvimento foi contratado com o objetivo de implementar uma metodologia ágil. Olha aí, vamos falar de metodologia ágil. Para que o problema deixe de ocorrer nos novos sistemas a serem desenvolvidos. E ele quer um exemplo de metodologia ágil. Aí essa questão é fácil, porque tem um slidezinho lá no meu material que eu coloco assim, exemplos de metodologias ágeis. Eu cito justamente as 4 que estão aqui, ó, o RUP, Scrum, a RAD e o XP, né? O Extreme Programming. Então, metodologia cascata, né, aquela que a gente viu, né, que a gente não tem interações, né, a gente só avança de fase quando completa toda a fase atual. A gente não tem um retrabalho, né, no modelo cascata, tudo vai dar certo. A gente não vai voltar para nada, vai tudo para frente. Feito uma cascata, né? Depois que cai, a gente não volta. Então,
A única metodologia aí que não é ágil é justamente a letra A, metodologia em cascata. Hub, Scrum, RAD, XP, a gente falou todas elas. Né? A última que eu queria fazer nessa sessão era a 14ª questão, que eu separei aqui, que ela ainda fala dessas metodologias ágeis, né? E é outra, ó, que ela fala justamente das mesmas questões. Né? É para que, se tu for ver nesse exercício, cai muito o estilo dele cobrar essas metodologias, é muito disso, né? Ele não pega muitos detalhes, como a gente viu, né? Por exemplo, lá no Scrum, né? O Scrum, a gente viu lá que tem a Daily Meeting, tem as sprints, tem o Product Backlog, tem o Product Owner, tem todas essas... Ele não, no histórico da FGV, a não ser que ela invente novidade esse semestre, mas no histórico dela, nessa questão de ver essas metodologias, ela vai muito de diferenciar o que é uma coisa ágil da que não é. Ela não é muito de cobrar os detalhes de cada metodologia, não. Então, eu escolhi essa 14ª justamente para mostrar. É uma questão de outro ano, outra prova, mas, tipo, é o mesmo conjunto. Dá lá uma introdução e pergunta algo sobre as metodologias ágeis. Essas duas questões aí que eu escolhi agora no fim, é a mesma pergunta. Tu indicar qual delas não é ágil. Coincidiu aí da resposta sempre ser cascata. E sempre ser letra B, né? A outra foi letra B também. Não, foi letra A. Mas é isso. Querem que eu faça mais algum aqui desse exercício? Da sessão 6? Não, né? Então, vamos, sessão 7. Se tiverem dúvida aí, ou quiser que eu faça alguma questão, gente, é só mandar aí no chat ou mandar o áudio que a gente vai participando. A sessão 7, eu queria compartilhar aqui com vocês. A primeira questão que eu queria fazer da sessão 7 é lá na questão 9, porque ele tem essas questões abertas aqui, elas são bem subjetivas, não é muito a cara da FGV cobrar uma coisa dessas daqui, mas isso que acontece aqui da questão 9 em diante, na verdade eu vou seguir um trenzinho aí, né? Fazer 9, 10 e 11, só vou pular a questão 12, porque ela repete o conteúdo, e faço 13 e 14. Na questão 9 aí, vamos lá. Prova do ano passado. Antes da implantação do seu ERP, a Colgate norte-americana levava até 7 dias para receber e processar um pedido. Com o novo sistema, leva 4 horas. Melhorou, hein? Com isso, conseguiu um ganho de produção, pois sabe com mais antecedência quanto precisa produzir. E também na logística, pois passou a conseguir solicitar com mais rapidez os insumos necessários para a produção dos pedidos. Apesar dos benefícios claros de um uso de um ERP, as organizações devem ter cuidado para que a aquisição e implantação, lembra que a seção 7 fala justamente disso, né? Os desafios de implantar novas tecnologias. A implantação seja realizada corretamente. Para isso é preciso que, vamos ver o que é que a gente precisa. Né? Letra A. A aderência dos processos atuais de negócio da empresa aos processos do ERP sejam decisivos tanto na compra quanto na implantação. A gente tem essa preocupação aí, né, da aderência dos processos aos negócios. A gente só tem que ter cuidado, né, que é uma coisa que ele esquece de falar aí, né?
que muitas vezes, que isso aí foi uma coisa que a gente viu, ao adquirir a tecnologia, né, que a gente viu que até em casos mais extremos, tu tem uma reengenharia de processo. Então, dependendo da tecnologia ali, muitas vezes tu tem que modificar o projeto, o processo, para que eles faça sentido a nova tecnologia que tu fez. Provavelmente nesse exemplo aí que ele está dando da Colgate, né? Então, tipo, vários processos que antes o funcionário ficava responsável por processar aquilo, agora está automatizado nesse sistema ERP que eles adquiriram, né? Então, o processo de trabalho do funcionário mudou. Na verdade, não foi a tecnologia que se adequou ao funcionário, né? Mas o funcionário que teve que se adequar à tecnologia. Então, essa coisa da aderência dele aí, é bom ter cuidado e relembrar isso daí. Letra B. Os custos do software e hardware sejam as maiores despesas da implantação de um ERP. Tu quer aumentar as despesas, e principalmente aumentar a despesa em hardware e software. E a gente viu que na implantação, o que a gente foca é justamente em treinar o pessoal. Então, isso é aquela mistura que ele faz, né, das duas sessões, são bem parecidas, são 6 e são 7. Essa implantação, teu custo está em implantar a tecnologia. Né? Tu não pode estar gastando dinheiro com software e hardware, que esse ponto aí é o passo anterior, né? É tu observar isso antes de comprar a tecnologia. Não é depois de comprar a tecnologia que tu vai olhar isso, não. Antes de comprar a tecnologia, tu olha o cenário atual de hardware e software para tu decidir o que é que tu vai fazer. Então, tem esse cuidado aí. Letra C. A escolha final do ERP seja feita pela equipe de TI, pois os detalhes técnicos podem impactar na implantação final do sistema. Tá. A gente viu que a escolha das tecnologias não deve ser tomada apenas pela TI, não, né? Mas é uma participação conjunta de todos os setores. Né? Então, fica falso isso aí. Letra D. Se tenha o cuidado de só treinar os funcionários novos, do novo sistema, depois de sua implantação. Treinamento tem que ser antes de implantar, né? Então, tipo, eles iriam aprender para valer, né? Aprender na vera, aprender fazendo já. Não, tem que ter um treinamento antes de implantar de fato. Letra E, o envolvimento de funcionários, gerentes e alta direção seja constante, desde a fase do projeto até a implantação do sistema. Repara o que ele falou aí, ó, de vários níveis da minha organização. Funcionário, gerente e alta direção. Vários níveis. Né? Então, letra E, a correta. 9ª questão, letra E. Vamos para o 10º. Os custos e riscos de fracasso na implantação de um ERP são significativos. Empresas como a Hershey Foods, a Nike, a Connecticut General arcaram com prejuízos que chegam a centenas de milhões de dólares. Eita! Uma causa típica das falhas de implantação de ERP então, quero procurar uma falha típica de um ERP. Então, durante a implantação. Então, por exemplo, eu tenho um ERP baseado em software livre. Isso daí não é uma falha, viu? Software livre, só para a gente ter noção, por exemplo, o Linux é um software livre. Por que é um software livre? Você não precisa pagar para usar o Linux. Né? É uma ferramenta de graça. Né? Por exemplo, tu tem editores, né, também para o teu computador, independente se for Linux ou Windows. Né? Tu tem o LibreOffice, que é uma opção livre. Né? Faz a mesma coisa que o pacote Office. Só que o pacote Office tu tem que pagar para usar. Né? E no software livre é opcional aí esse pagamento. Né? Então, tu pode, obviamente, fazer uma doação lá para os desenvolvedores. Tal. Então, tem uma lógica diferente. Letra B.
o não envolvimento de funcionários chaves na fase de planejamento e gestão de mudança. Isso pode acarretar numa falha durante o processo de implantação? Com certeza. Se muita gente lá, entre aspas, abandona o barco aí, né, durante um momento importante, pode estar ocasionando algum problema aí durante os processos de implantação. Então, por enquanto aí, letra B, a resposta, nenhum problema. Letra C, o uso de banco de dados incompatíveis com o ERP que foi instalado. Essa coisa aí de incompatibilidade é até um pouco estranha, porque tipo, dá para tu sempre conectar um banco de dados com outro sistema, né? Na verdade, tem até um nome, caso seja um caso muito diferente, então tu teria que desenvolver alguma ferramenta ali no meio para conectar esses dois, né? Que é o que a gente chama de middleware, né? Um software que entra no meio, né? O middleware. Então, não é uma falha. E não é uma falha comum de ERP, isso aí. Então, Até porque geralmente, né, quando você faz a compra de um sistema desse, ele vai vir completo, né? Então, é uma coisa que foi feita com um banco de dados específico e vai ser instalado ele. No máximo que vai precisar fazer uma migração de dados de um banco de dados anterior, né, mas de um sistema antigo para o novo. isso. O que ele fala disso daí, John, dessa coisa de não ser compatível, né? É justamente, sei lá, a forma que tu estava armazenando os dados no sistema anterior, ela é armazenada de maneira diferente, sei lá. A relação entidade e relacionamento de tabelas, né? É totalmente diferente. Aí precisa fazer isso aí que ele falou, né? Uma migração ou trabalhar com aquelas ferramentas OLAP, né? Online Analytical Process, né? Ferramentas OLAP. Que são ferramentas que são até um pouquinho semelhantes a que tu trabalha, por exemplo, para migrar de um banco de dados com um data warehouse. Né? Tu ter aquela condensação de dados e migrar para nova construção. Então, não é um problema isso aí. Né? Letra D. O uso de conversão de dados e desenvolvimento de rotinas auxiliares durante a implantação. Não tem muita coisa isso aí também não. A utilização de novos processos de negócio para que a empresa se adeque a processos indicados pelo ERP. Na verdade, a gente viu que é meio que o inverso, né? A nova ferramenta que vai causar uma mudança, né? Não o processo da empresa que vai mudar o sistema. Né? Então, é um caminho meio inverso. Aí. Então, 10º, letra B. 11º. Um dos principais desafios dos gestores de TI é o adequado gerenciamento dos processos de mudança decorrente da utilização dos novos softwares. Questões como o tamanho e a estrutura definida para o projeto e a avaliação da capacitação técnica dos envolvidos são de extrema importância para o cumprimento dos prazos dentro do custo previamente definido. Além dos itens citados, para minimizar impactos da resistência dentro da organização, deve-se essa resistência que ele fala aí é a resistência justamente dos funcionários ali, né? Já estão habituados a trabalhar numa ferramenta mais antiga e tem aquela resistência de passar para uma nova, né? Então, normal. O ser humano é assim, a gente tende a ficar na zona de conforto. Então, vamos lá. Letra A. Informar apenas a alta administração. Opa! A gente sabe que... Não vou nem ler o resto. A gente sabe que a comunicação deve ser entre todos, né? Estou batendo nessa tecla já faz um tempinho aqui, né? De envolver toda a organização. Então, não é apenas a alta administração. B. Efetuar somente treinamento instrumental. Errado também. A gente viu que é interessante também ter o treinamento conceitual, né? Não aprender apenas o que fazer, né? Que seria o treinamento instrumental. Mas entender o porquê fazer. O conceito também.
Então, letra B também está errada. Letra C, focar o treinamento exclusivamente nos operadores de software, já que os gestores geralmente não operam os mesmos. E os gestores vão tirar as informações dos trabalhos deles da onde? Todo mundo tem que conhecer a ferramenta, gente. Então, D, investir com foco exclusivo na infraestrutura de TI. É falso. A gente viu que deve investir também na capacitação da tua equipe. Afinal, não adianta tu ter o software e o hardware perfeito, mas teu utilizador não sabe utilizar aquilo. Então, não fecha aquela triangulação que a gente viu, né? Letra E, comunicar todos os envolvidos sobre o processo. Esta aí acaba sendo a resposta certa dessa 11ª, né? 11ª, letra E. A 12ª eu vou pular, porque ele fala justamente de treinamento, essas coisas que a gente já está falando. Eu queria pular para fazer 13ª e 14ª. 13ª. À medida que as organizações desenvolveram a sua habilidade em implementar sistemas de tecnologia da informação, o foco da análise de sua implementação mudou da tecnologia da informação voltada para a mera otimização da produção para a compreensão dos efeitos destas nos indivíduos, nas organizações e até mesmo nos sistemas econômicos. As alternativas a seguir apresentam alguns impactos possíveis da TI, exceto, ou seja, vamos procurar o que não é impacto. Por exemplo, reduzir o número de empregados. A gente pode estar reduzindo? Pode. Se tu está tendo uma reestruturação completa em que tu está automatizando boa parte dos processos, é normal tu ter uma redução aí do número de empregados. Aí aquela lógica, né? Eu vou perder meu emprego para um robô? Não vai. Se ele conseguir fazer, ele vai. Tu vai conseguir, né? Obviamente a gente viu, né, ao longo da disciplina, né, que a computação hoje ela consegue roubar o emprego de quem faz trabalho muito repetitivo, trabalho que é fácil de se pôr em um algoritmo. Quando tu vai trabalhar com uma coisa que demanda mais do conhecimento humano em si, aí a gente ainda não está com essa maturidade toda, né? Mas é o que a inteligência artificial está correndo atrás. A letra B, aumento da produtividade dos empregados. Eu consigo fazer mais coisa em menos tempo. Isso é um impacto positivo no caso, né? Então, reengenharia dos processos, acabei de falar disso. Então, é um impacto. Redução de custos devido à automação. Pode acontecer. Essa redução. Tu investe em tecnologia e tu recupera o dinheiro justamente com esse ganho de produtividade que tu tem. Então, certo também. O que está errado é tu dizer que tu vai ter uma diminuição da capacidade de supervisão. Ora, eu com tecnologia eu consigo observar mais fácil justamente o trabalho dos meus funcionários, o andamento deles. As próprias metodologias ágeis que a gente viu, né, são formas de estar melhorando essa supervisão. Então, 13º, letra E. 14º, a última dessa sessão. Obviamente, se vocês quiserem mais alguma dessa, sessão 7, obviamente eu corrijo, né? Mas eu planejei corrigir 5 dessa questão, dessa sessão. Vou corrigir mais essa. Jorge tentará implantar pela segunda vez um complexo sistema gerencial. Ele terá que ter atenção redobrada, pois a primeira tentativa foi muito frustrante, gerando inclusive pedidos de demissão de alguns gerentes, que não ficaram satisfeitos com as mudanças que o sistema traria para a operação de seus departamentos. Após análise detalhada, verificou-se que faltou ao plano de implantação um processo para envolver os usuários no processo de mudança organizacional proposta. Com relação à mudança organizacional, é correto afirmar que aí essa questão eu escolhi porque
É um joguete de palavras para resolver ela. Porque repara que as 3 primeiras é bem parecida. Basicamente mudando o nome, né? O verbo, né? Patrocinar, interferir e apoiar. O resto é igual, alternativa. As outras duas a gente consegue descartar fácil, né? Porque, por exemplo, a letra D, a mudança organizacional só ocorre se não houver resistência. Tipo, eu sempre poderia dizer, mas sempre vai ter resistência. A gente vai ter que lidar com essa resistência. E na letra E ele coloca que a mudança organizacional depende apenas da alta administração. Não, depende de todo mundo. Senão tu vai cair no mesmo erro que ele caiu na primeira vez. Então, D e E tu já descarta. E fica aí, letra A, né? B e C. ATI, tananã, o processo de mudança. Mudando só os verbos aí. Patrocina, não interfere e apoia. A gente consegue descartar fácil a letra B, né? Quando ele está falando que a TI não interfere no processo de mudança da organização, depois de eu passar um semestre com vocês não iriam marcar essa alternativa, né? Por favor. Então, fica entre A e C. A TI patrocina ou apoia o processo de mudança? Patrocina, aí, não é no sentido de dar dinheiro, não, né? Patrocina investe para que aconteça, no caso, né? Está incentivando aquilo ali. E apoiar, nesse sentido aí, ele fica com aquela finalidade, né, de eu estar justamente dizendo que a TI ela é a base, né, ela é o apoio para o processo de mudança acontecer. No gabarito está essa resposta. A TI apoia o processo de mudança. Eu acho que também boa parte de vocês também devem concordar, né? Que ela, de certa forma, também patrocina, né? Ela faz com que aconteça, né? A mudança. Mas aí você tem que lembrar, né? Que esse fazer acontecer, ela tem que ter uma base. E a base, né? Então, esse apoio para acontecer é mais fundamental. Então, 14ª, letra C. A TI apoia o processo de mudança. Ô José Paulo, Opa! no caso, para a FGV, esse patrocínio aí não seria nesse sentido financeiro mesmo, não? E por isso eles descartaram? Também poderia ser. Eu fiz até essa análise mais por outra ótica, né, justamente por essa coisa mais abstrata, para justamente a gente ter esse foco, né? Mas se tu for por essa reflexão, né, patrocínio de dinheiro mesmo, então tu também ia descartar a letra A do mesmo jeito. Isso, na verdade, eu acabei descartando ela por conta disso, que patrocinar, para mim, seria no sentido financeiro mesmo. Aí eu descartei e fui para C. Pronto. Acertou? É. Então pronto, tá ótimo. Se acertou, tá maravilha. Mas é porque eu gosto de abstrair para a gente ter outras filosofadas disso daí. Alguém quer ver mais algum aí da sessão 7? Não? Vamos corrigir as 5 últimas do dia, lá da sessão 8. Da sessão 8, eu separei também 5 questõezinhas para a gente ver. Dessas 5 questões, a primeira que eu queria fazer era a 4ª aqui. Que olha só, ele já começa falando daquelas leis que a gente viu, né? Lembra que a gente fala de 2 leis na seção 8, né? Marco Civil da Internet,
que basicamente contam as diretrizes, direitos e deveres de todo mundo que está na rede, né? Nós que só estamos navegando, quem é prestador de serviço, quem é prestador de conexão, garantir lá, né, neutralidade de rede, essas coisas. E a lei de acesso à informação é voltada ao governo, né? Então, a gente, cidadão comum, jornalistas, etc., tem acesso a informações do governo. Uma forma de transparência, né? Então, é isso que trata a lei de acesso à informação. Então, vamos lá. Recentemente, o jornal Globo publicou uma extensa reportagem que mostra o perfil político de cada deputado e senador, mostrando quão próximos ideologicamente eles estão. A reportagem recuperou os dados das votações individuais de cada deputado e, através de técnicas de data mining, né, mineração de dados, agrupou os políticos que tinham votações semelhantes em um infográfico dinâmico. A lei que permitiu essa matéria jornalística ser realizada, ou seja, a lei que permite a gente ter acesso aos dados do governo. É o que eu já adiantei, né? A lei de acesso à informação. Pela aqui ela ainda fala do Marco Civil da Internet, mas não é o caso. Fala aqui da lei de crimes cibernéticos, essa lei Carolina Dickmann. A gente não fala dela no slide, né? Mas essa lei é aquela lei que equipara os crimes que acontecem de maneira virtual e de maneira física, né? Por exemplo, essa lei surgiu quando vazaram fotos íntimas, né, da Carolina Dickmann, e essa lei surgiu justamente para punir, aumentar a punição de pessoas que acabam fazendo esse tipo de exposição online, né? Invadir a privacidade alheia. Então, essa lei falava disso. Então, quarta questão, letra D, lei de acesso à informação. Não tem nem dúvida, não tem nem muito o que falar. Deixa eu fazer a quinta. Vamos seguir aí, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Fazer a quinta. Em agosto de 2018, um ataque criminoso virtual destruiu os arquivos de pacientes da Santa Casa do Pirajuí, no interior do estado de São Paulo, e mudou a rotina da instituição. O hospital não aceitou pagar o resgate em Bitcoin. Repara que ele está falando aí daquele ataque que eu falei, né? O ransomware, né? Que ele pede um resgate para liberar os dados. E pedindo em Bitcoin ainda, olha. E teve vários serviços prejudicados. Considerando-se as formas de proteção do departamento de TI da empresa deve adotar, conclui-se que há diversas medidas a tomar. No entanto, para garantir a segurança, não deve criar uma política de acesso rígida para a instalação de aplicativos e sistemas. Isso deve acontecer? Deve. Então, vamos lá. Manter antivírus atualizados? Deve acontecer. Realizar uma auditoria na conformidade de segurança? Com certeza. Geralmente até políticas aí de segurança duram em média um semestre. 2 vezes no ano que está fazendo essa checagem. Permitir o acesso externo apenas através de VPN, ou seja, através de um canal de criptografia. Certo também. Restringir-se a usar apenas softwares proprietários. Isso vai ser uma medida de segurança? E se teu software proprietário tiver uma brecha, tiver um defeito, tiver uma falha de segurança? Então, não soluciona nada. Então, o que tu não deve fazer é justamente fazer essa restrição. Então, letra E na quinta questão. Sexto, ainda na prova do ano passado, 2019. Depois de um grave confronto de milícias armadas na porta de uma de suas indústrias, onde se localizava o centro de processamento de dados da empresa, a diretoria da Tavan Engenharia estudou como operar caso o problema se repetisse. Ou seja, perdeu o servidor, perdeu os dados lá, né? Dessa forma, elaborou um plano de recuperação de acidentes. Sobre o plano de recuperação de acidentes de TI, né, ou seja, o que fazer, né, quando acontece um desastre, é incorreto afirmar que eu tendo um plano de recuperação, eu estou eliminando os riscos.
A gente não consegue eliminar os riscos. Porque a gente viu que tem aqueles riscos que não dependem da gente. Por exemplo, um desastre natural, uma manifestação como essa que teve aí. Então, é coisa que tu não tem controle. Então, tu nunca vai eliminar esse risco. Então, logo de cara, tu acha que é incorreto. O resto, né? Então, o plano de recuperação, o objetivo é manter a empresa funcionando após um acidente. Verdade. Prepara acordos com outras empresas para o uso de instalações alternativas. Em caso aí de um acidente de uma proporção maior, né? Que inutilize um espaço geográfico. Então, faz parte. Implantação de sistemas de controle e auditoria. Também. Classificar as aplicações críticas, ou seja, aquela que é importante tu sempre manter funcionando, ou ter cópias de segurança delas, por exemplo. Tudo isso correto, só não a letra A que está dizendo para eliminar os riscos. Aí tu não consegue. Infelizmente. Sétimo, vamos lá no sétimo. Vou fazer o sétimo e oitavo para terminar. Segundo o levantamento da Serasa Experian, que entrevistou mais de 1.000 companhias em todo o mundo ao longo de 2018, 72% dos negócios online do Brasil admitiram aumento de prejuízos devido a fraudes digitais em suas operações. E aí eu coloco, não é um exemplo de ameaça de segurança aos sistemas de informações. Então vamos ver. Isso aí a gente está falando um bocado de coisa, né? Por exemplo, software pirata é um grande risco, com certeza. Os malwares, né, que a gente tem, né? Vírus, worms, são um risco, a gente já sabe. Ele coloca aqui, ó, descarte incorreto de dispositivos de armazenamento. Tipo, eu vou descartar uma mídia e eu não apaguei todos os dados dessa mídia. Então, o cara pode pegar aqueles dados. Entendeu? E tentar recuperar e fazer alguma chantagem, enfim. Então, tem essa possibilidade. É uma ameaça meio remota, mas é uma ameaça. Acesso aos servidores sem a devida proteção física que restringe o acesso. Então, tipo, deixar o teu servidor onde qualquer pessoa pode chegar lá e mexer no coração dos teus dados. É uma falha de segurança também. Agora, tu mandar um e-mail que tu não tem criptografia não é uma falha de segurança. Desde que tu não esteja mandando no e-mail um dado sensível, né? Mas o fato de tu mandar um e-mail sem criptografia não é uma falha de segurança. Mas pode ser. Nem que todas as opções que a gente tinha aí, letra B acabava sendo a mais sensata de tu assinalar. Né? Porque se tu manda simplesmente um e-mail repassando um relatório, né, tu não está caindo nesse negócio de fraude, né? Que a gente estava citando de fraude digital. Né? Não é uma ameaça. Então, é isso. Oitava questão. Na informática, o crime é causado por ações criminosas ou irresponsáveis de indivíduos que tiram vantagem da vulnerabilidade de computadores, da internet e de outras redes. Sobre o tema, não se pode citar como exemplo de crime de informática. Por exemplo, liberar informação não autorizada é crime? É crime. Retirar o acesso do hardware, software, dados. A gente acabou de falar do ransomware, né? Aquele sequestro dos dados. Aquilo é um crime? É. Ele está retirando o acesso dos dados. Então é crime. Seu uso de software de código aberto em empreendimentos comerciais. Não é crime isso aí. Tu só está usando uma ferramenta que tu não paga. E que ela foi fornecida dessa maneira. Tu não paga pela ferramenta. Quer dizer que se eu uso o Linux, eu sou fora da lei? Não, isso não é fora da lei. Está tudo certo. Então, a alternativa seria C. Né? Letra D, a instalação de software em um computador sem licença. Software pirata. Aí, nesse caso aí, é um software que tem que pagar para usar, mas eu estou instalando ele sem essa licença paga. Então, é um crime de informática aí, né? Crime contra direito autoral do software, né?
E é o uso e acesso não autorizado de software, dados ou recursos de rede. Sei lá, visitar uma página que não devia, pegar um dado que não devia. Então, tudo isso é crime. Então, acaba sendo isso daí. Beleza? Alguma dúvida? Não, Sim, não, não? tranquilo. Vamos falar da prova? Vamos falar da prova? Dá uma boa notícia aí. Boa notícia para um, má notícia para outros. Vamos lá. Primeiro, eu conversei com as coordenações sobre a possibilidade de, assim, quem é da FGV, quem é aluno da FGV, tem prova. Daí vocês não vão fugir. Pode ficar tranquilo, vai ter prova. Mas quem não é de administração, né? Então, quem é de computação, quem é de ciências contábeis, quem é de gestão comercial, quem é de processos gerenciais, quem é de logística, quem é de computação, quem não faz prova FGV, eu falei com cada um dos coordenadores e eu consegui acertar o seguinte: vocês não vão fazer a prova, mas eu vou fazer uma atividade, vou desenvolver ela essa semana e vocês vão responder essa atividade e me mandar valendo a P2. Aí, obviamente, aí eu ganhei a liberdade que eu posso também colocar uma pontuação dos exercícios que vocês estão me entregando para produzir essa segunda nota. Olha aí, hein? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou passar ainda mais um trabalho, que aí eu posso passar um exercício, que aí eu corrija o exercício e desconte, sei lá, se tu acertou todas as questões do exercício, então tu tira a pontuação completa. Entendeu? Eu fazer essa avaliação com vocês. Então, eu vou ver como eu vou fazer essa avaliação. E aí, ao longo da semana, eu coloco ela lá e eu coloco a data de entrega dela na noite do dia 15, que é a noite que eu vou estar aplicando a prova para os alunos FGV. Beleza? Então, Beleza. ao longo da semana, eu vou dar os detalhes de como vai ser a pontuação, qual é o trabalho, etc, etc. Então, fiquem de olho aí no Classroom, que ao longo da semana eu posto. Podem ficar tranquilos. Quem é aluno FGV? Como é que é a prova? Como é que vai ser a prova? A prova, ela vai ser aplicada da seguinte maneira, né? O Hugo, ele passou mais detalhes de como vai ser a prova. Vocês vão receber, não vai precisar usar aquela ferramenta online que eu estava pensando, de usar o Google Forms, essas coisas, não vai precisar. Vocês vão receber a prova em PDF, quem for aluno FGV. Eu vou disponibilizar essa prova às 6 horas da noite, 6 horas da noite, lá no Google Classroom, para vocês pegarem. Então, vocês vão pegar a prova e o gabarito da FGV. Vai vir um gabaritozinho lá para você marcar, digitar, no caso, né, a resposta. Beleza. Depois que iniciar a prova, eu vou estar liberando de 6 da noite. Então, você tem até 9 horas da noite para finalizar a prova e me entregar. Então, na atividade que eu abrir lá com a prova, né, vai ter lá o gabarito, né, tá um PDF da prova e o PDF lá, ou um PDF não, né, vai ser um documento editável da FGV. Então, você vai lá, pega esse documento, coloca lá todos os seus dados, né, matrícula, nome completo e tal, e
embaixo tu vai colocar, né? Primeira questão, qual foi a resposta? Segunda questão, qual foi a resposta? Terceira questão, qual foi a resposta? Então, depois que tu preencher tudo isso, tu me devolve esse arquivo até 9 horas da noite. Então, isso é o que foi definido, é o que foi acertado, a não ser que mude de novo, né? Mas caso mude, Professor, eu falo com vocês. Oi, Edinaldo. isso vale só para sua disciplina ou para todas as outras? Todas vão ser nesse esquema. Pelo menos foi o que foi comunicado no grupo. Ok, professor, entendido. Aí, obviamente, o que pode diferir um pouquinho, Edinaldo, é justamente os horários, né? Porque tem prova que a aplicação é maior, né? Então, vocês devem ter mais tempo, tá? Enfim. E também deve mudar porque, sei lá, tem professor. Eu vou disponibilizar o material pelo Google Classroom, né? Porque quando eu posto uma coisa lá no Classroom, vocês já são notificados por e-mail também, né? Então, já fica ali as duas maneiras de vocês pegarem essa informação. E aí, como eu falei, né? Você responde a prova, depois que terminar de responder a prova, você devolve devolve o gabarito, né? Lá, tudo preenchido, bonitinho, dentro do horário. Se passou de 9 horas, eu não sou mais obrigado a receber a prova, então é atribuída nota 0 e vida que segue para PS. E é isso. Aí tá, professor, o que é que a gente vai fazer próxima aula? Próxima aula, eu coloquei lá no mural, né, as duas provas, P2 e PS, do semestre passado. Eu vou corrigir uma prova daquela inteira. Provavelmente a P2. Vou pegar a P2 e corrigir ela todinha. Então, esse vai ser o trabalho de vocês. Responder o trabalho dessa semana, né? Faz lá, pega a prova P2, responde lá as 20 questões, marca o gabarito. E a aula que vem a gente corrige essa prova todinha como última revisão. Então, semana que vem, revisão. E de hoje a 15, dia 15, a gente tem a aplicação de prova. Para quem é aluno da FGV, a prova mesmo da FGV. E para os demais alunos, vai ser a entrega da atividade que eu vou criar. Eu vou avaliar aqui o que vai ser. Beleza? E, obviamente, todos que ainda não entregaram exercício, entrega, porque quem for capaz de receber pontuação por conta desses exercícios, obviamente vai receber. Então, é isso. Professor. Alguma dúvida? Oi, Lucas. Edinaldo, professor. Edinaldo. Não, professor, no meu caso, o único exercício que eu não entreguei foi o que era para ser entregue hoje, o exercício do 8. Mas é por motivos pessoais, pois eu estou sem computador. Meu computador está com um probleminha de drive que, enfim, eu vou corrigir, vou tentar consertar o mais rápido possível. Tranquilo. Aí, Mas vê, Edinaldo, tu é FGV, né? Isso. Pronto, não fique preocupado, né? Porque tua nota P2 é a nota da prova. De lá, né? Aí você entrega o exercício como forma de você praticar o exercício, né? Que é a sua revisão, né? Mas não se preocupe com o prazo, não. Você não vai ser penalizado, não. Pronto, ok, professor. Beleza? Paulo, agora, Lucas. Agora sou eu. Quando a gente enviar o gabarito, pode ser em um documento Word ou um Excel, qualquer coisa assim? Só enviar a resposta? Pelo que foi passado para mim ao longo da semana, né? Mudou. No começo tinham falado que cada professor ia aplicar a prova como quisesse. Eu pensei logo em aplicar no Google Forms, né? Que vocês só iam clicando nas respostas lá e já preenchia o gabarito em si, né? Muito mais prático. Você já sabe qual foi o voto distoante lá da... Como é? Você já sabe quem foi o voto distoante desse modelo adotado. Decidiram e aí
empregado obedece. Que vai ser assim. O professor entrega o PDF e entrega lá provavelmente vai ser um modelinho no Excel ou um modelinho no Word. Vai ser alguma coisa do tipo que tu vai lá, bota teus dados, marca lá a resposta e me devolve. Aí tu só precisa, obviamente, me devolver esse arquivo que tu respondeu, né? Não precisa devolver o PDF. Joia, beleza. Tranquilo? Ok, professor. Massa. Alguém tem mais alguma dúvida? Sim. Diz, Léo. Tu pretendes liberar essa atividade quando? Hoje não, que eu tô cansado, mas amanhã. Amanhã ou quarta-feira, no máximo. No máximo, no máximo. Eu vou passar... Oi? Para entregar até quando mesmo? Entregar dia 15, o mesmo dia que eu vou aplicar a prova. Às 11h59, né? Não, mesmo horário de prova, até 9 horas da noite. Ô Zé Paulo, para entregar lá pelo Classroom mesmo, é? Eu vou abrir uma atividade, né, para quem não é FGV fazer, que aí é essa avaliação. E no dia da prova, eu vou colocar lá, prova FGV. Então, só quem é FGV entra lá naquela atividade para ver. Beleza? Tu vai ficar online no Zoom, Zé Paulo? Durante eu posso ficar... obviamente, eu não vou ficar as 3 horas todas, né, mas eu fico... Sei lá, eu entro no horário da aula de 6h30, eu fico até 7, 7h30. Depende aí da... Eu sempre vou manter vocês informados, fiquem tranquilos. Mas tu já divulga o resultado no mesmo dia? Aí é FGV, né, meu filho? Segunda prova. Depende. Beleza. Que a gente vai pegar o que vocês responderem e manda para lá, né? Então. Tranquilo? Se fosse por mim, eu já tinha encerrado o semestre, né? Mas não tô com essa moral ainda, não. Tranquilo? Gente, deixa eu só pegar aqui, né, obviamente, o nome de vocês, né? Pronto, peguei. Espero que o povo que ficou caladinho aí tenha entendido, né? Os caladinhos, Carla, Érica, João, Nicole, Ricardo, Felipe. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, não. Caso tenha ficado, eu vou encerrar agora a gravação, vou passar aqui mais uns minutinhos. E é isso. Só agradecer, desejar para vocês boa semana, bom mês, porque hoje é o primeiro dia do mês. E até semana que vem. Semana que vem a gente encerra as revisões, né, com a última revisada. Beleza? Ok, professor. Beleza. Ok, professor. Boa noite. Boa noite para o senhor também, professor. Boa semana. Valeu aí. Oi, professor. Valeu por considerar aí nosso pedido, viu? Eu ia dizer que eu sou mãe. Boa Eu não sou noite, nem mãe. mestre. Eu sou avó. Então, Olha aí. de tanto chalerar vocês. Valeu, minha gente. Beleza. Obrigado. Falou, valeu. Tchau, tchau.